Aleluia. 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 We canturia vasuriqueia narasúbia. Ei, alevasturaba canturevácia. Iramantu e alamasturia vastu que andaia súbia. Aleluia, uma presença do Senhor neste lugar. Arabasuracastu que anaia vanturias te que faço. Sinta essa presença, o Senhor já chegou. O Senhor já chegou neste lugar. As bênçãos do Senhor já chegaram, a libertação, a cura, a mudança, a transformação, o renovo da parte do Senhor já está aqui. O Deus de resposta já chegou. Ei, Anasura Canchora Vácia. E o Deus de resposta não está mandando você caminhar, não. Essa noite Ele está mandando você voltar. Mas por que, Senhor, que eu tenho que voltar? O Senhor está dizendo para você assim, porque você não sabe o que eu tenho ouvido. Você não sabe o que eles têm falado. Você não sabe quais são as armadilhas que eles têm tramado contra a sua vida. Então é tempo de voltar. Senhor, mas volta. Voltar para quê, Senhor? Para realinhar o caminho. Às vezes Deus manda a gente ir e a gente fala assim, não, agora eu vou caminhar. Chega um certo ponto da nossa caminhada que Deus não está mais no controle. A gente está indo pelo nosso conhecimento. A gente está indo pelo nosso achismo. Mas como Deus tem um propósito nas nossas vidas, no meio da caminhada o Senhor fala assim, olha, não é para você ir mais, agora é para voltar. Por quê, Senhor? Porque eu quero realinhar a caminhada. Eu preciso refazer a sua caminhada. Por quê, Deus? Porque você não sabe o que o inimigo estava preparando para a sua vida lá na frente. Mas Senhor, não foi o Senhor que mandou, foi. Mas no meio da caminhada você tomou a direção. Você tomou o controle do barco. O barco que era para ir para Nínive. E calassuriavas. Estava indo para outro lugar. Como eu sou Deus, eu mudo a rota, mas eu sustento o propósito. Deus, Ele pode mudar a rota que você está nela hoje, mas Ele sustenta o propósito. Deus, Ele vai mudar a rota, mas Ele não vai mudar o propósito. Ele sustenta o propósito. Ele vai fazer você voltar, vai, mas você vai voltar pelo propósito. É isso que nós vamos ver hoje. Essa palavra o Senhor nos deu ontem pela manhã e hoje de manhã confirmou de novo, através da nossa irmã. Nem sei se ela está aqui, deixa eu ver. Não está, não está. E confirmou, agora está ali, a Gabriela. E o Senhor confirmou que agora há pouco, através do pastor Fernando. Sabe por que Deus muitas das vezes manda a gente voltar? Porque a gente perdeu a dependência dEle. A gente está caminhando conforme os nossos achismos, conforme o nosso conhecimento, conforme o que a gente tem, conforme o que a gente acredita. Aí o Senhor fala assim, volta, porque eu quero realinhar a caminhada. Quando Deus nos faz voltar, Deus está chamando para nós nos tornarmos dependentes dEle. É Deus falando para mim e para você assim, você não está mais no controle. Quem está no controle agora sou eu. Até aqui foi do seu jeito. Você estava no Egito, saiu do Egito. Eu te tirei do Egito, eu te prometi que ia tirar você do Egito. Tirei, coloquei você para caminhar, você caminhou. Mas agora eu estou indo, Jesus. Eu estou indo.
E o Senhor manda eu voltar, Nem toda caminhada que aos seus olhos está dando certo, Deus está no comando. Tem hora que a gente toma o comando da mão de Deus. Sabe aquela coisa, você está dirigindo assim, a sua mulher está do seu lado, ela fala assim, deixa eu dirigir esse negócio aí. E na verdade Deus falou que é para você dirigir, mas você está passando a direção para ela. Ou vice-versa, ela está dirigindo, o Senhor fala com você, esse homem, é para ela dirigir. Você fala assim, não, minha filha, deixa eu levar porque eu conheço o caminho. Conhece nada. Você não sabe o que o inimigo está tramando. Aí Jesus vai, o Senhor Deus nos fala assim, volta. Eu preciso realinhar o caminho. Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Êxodo 14, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. O Senhor Deus disse a Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que eles continuem teimosos e persigam vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram, vejam só o que fizemos, deixamos que nossos escravos israelitas fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra, o seu exército. Ele saiu com todos os seus homens de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote, Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei, o seu exército, marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda de Deus, Senhor, e disseram a Moisés, será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Vejam só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que dissemos no Egito, pedindo que nos deixasse trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo nos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor nos dará hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, o Senhor está dizendo que é para você marchar. Mas antes de marchar, é preciso voltar para a rota do Senhor. Amém? Antes de marchar, é preciso voltar à rota do Senhor. A palavra de Deus nos fala que o Senhor havia prometido ao seu povo que levantaria um homem que os tiraria do Egito e os levaria à terra prometida. Ou seja, Deus já tinha um destino para o seu povo. E o Senhor assim o fez. O Senhor ordenou a Moisés que fosse a Faraó e falasse com ele as ordens do Senhor. E Faraó, a princípio, envolvido no poder de Deus, ele endurece o coração, amolece, endurece. Eu acho interessante assim que Deus dá uma demonstração para o povo que Ele está no comando. Ele está no controle.
Ou seja, se Deus controla os nossos inimigos, por que temer? Se Deus controla o seu inimigo, por que temer? Essa pergunta que nós temos que estar nos fazendo todo dia. Por que temer se Deus está no controle de todas as coisas? Se Ele controla até mesmo aqueles que se levantam contra as nossas vidas. Se Ele controla aqueles que armam armadilha contra as nossas vidas. Se Ele controla aqueles que tramam contra nós. Se Ele controla aquele que preparam poços para entulhar os nossos sonhos. Por que temer? Aquele povo não tinha motivo para temer ao Senhor, porque tudo que Deus havia prometido, Deus havia cumprido. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Tudo que o Senhor te prometeu, Ele tem cumprido na sua vida, senão você não estaria aqui. Estamos vivos porque Deus tem cumprido. Estamos comendo porque Deus tem cumprido. Estamos trabalhando porque Deus tem cumprido. Se você está adorando, porque Deus tem cumprido a parte dele. Tem dificuldade sim, mas o Senhor tem nos cuidado. E o Senhor agora libera o povo, e o povo agora começa a ir embora. Imagina o povo saindo do Egito feliz, cantando e adorando ao Senhor, caminhando feliz da vida. Glória a Deus, saímos do Egito, não somos mais escravos. Estamos libertos, livres para adorar e bendizer o nome do Senhor. E de repente o mesmo Deus que liberou eles, o mesmo Deus que deu a ordem para tirar eles daquele lugar, quando eles estão caminhando, prestes, pensando assim, agora acabou, agora é só vitória. Não é assim que Deus faz com a gente, né? Agora é só vitória, meu Deus, agora chegou o tempo bom, ninguém me para. Está tudo dando certo na minha vida. Aí de repente do nada, sem te avisar, sem mandar uma mensagem, um WhatsApp, um sei lá o que, uma forma de avisar lá, um MSN, né? Como é que é? SMS. Deus simplesmente dá uma ordem. O Deus que mandou sair para a liberdade, Ele manda você voltar agora. E você não está entendendo o que está acontecendo. Porque Deus mandou você embora, Deus te libertou você, Deus te livrou do inimigo. Agora Deus manda você ir de encontro ao seu inimigo. E você começa a questionar a Deus, por que é, Senhor, que o Senhor está mandando eu voltar? E o Senhor te responde simplesmente, porque você não sabe o que o inimigo está preparando para você lá na frente. Deus sabia, pastor Fernando, que Faraó iria alcançar o povo dele. O povo estava caminhando a pé, irmãos. E não era 100 pessoas, era mais de 2 milhões. E o texto diz que Faraó vinha com as suas carruagens, com soldados. Deus sabia que ele ia alcançar o povo de Deus. E se ele alcançasse, ele ia cumprir o que ele fala. Por que os soldados de Faraó falam assim? Olha, Faraó, nós deixamos os nossos escravos. É essa forma que o Egito nos vê, como escravos. Por isso que o Egito quer nos levar de volta, quer nos tirar do propósito. Por isso que o Egito luta para nos mudar a nossa rota, para nos levar de volta para a escravidão. Mas Cristo é aquele que nos libertou para viver o melhor dele nessa terra. Então nós que temos Cristo em nós precisamos entender que nós precisamos andar debaixo da direção dele. Se ele mandou voltar, não importa, porque é tempo de voltar. O cristão precisa entender que na sua vida, a sua vida é dirigida pelo tempo de Deus. Se Deus mandou voltar, não questiona. Você não sabe o que o inimigo está preparando para a sua vida lá na frente. Se Deus mandou você ficar quieto, fica quieto. Se Deus mandou você ficar em silêncio em nome de Jesus, fique em silêncio, não fale. Se Deus mandou você falar em nome de Jesus, fale. Se o Senhor mandou você orar, ore. Faça tudo no tempo de Deus. Essa era a ordem de Deus. Voltem. Quantas pessoas que estavam ali questionaram a Moisés, questionaram a Deus. Que Deus é este que nos livra e Ele nos manda voltar. E o problema pior ainda, irmãos. Piairote, o significado de piairote é beco sem saída. O Deus que mandou eles para a liberdade, mandou eles agora voltar para o beco sem saída. Quem é que pode dar uma saída no beco sem saída?
O mesmo Deus que criou o beco sem saída é o Deus que cria a saída. Se Ele mandou você voltar em nome de Jesus, não seja orgulhoso, volte, conserte, mude, transforme, faça a vontade de Deus, obedeça aos planos de Deus, obedeça aos propósitos de Deus. Você não está entendendo nada que está acontecendo, mas Deus tem um propósito na sua volta. Volta, e o povo volta. Só que quando eles estão voltando, eles param, e o Senhor fala assim: voltem, acampem. Acampar fala, sabe de quê, irmão? De parar. Acampar fala de parar, fala de esperar. Esse espera há tempo para voltar, tempo de esperar. Espera o quê, pastor? Novas instruções. Você caminhava do seu jeito, agora você vai ter que sentar e esperar novas instruções de Deus para a nova rota. E esperar dói, irmãos. Esperar é horrível. Ninguém gosta de esperar. Às vezes a gente marca um compromisso com alguém, se a pessoa atrasa 5 minutos, é uma guerra. Né, pastor? Eu brigava com ele, irmãos. Sou vigia, estou esperando o senhor. Meu filho, estou chegando. Pastor, estou, meu filho. A gente fica desesperado por esperar só o sangue, irmãos. Agora imagina você esperar como você vendo o seu inimigo, vindo com carruagens, homens, guerreiros, um exército vindo contra você, e você não tem saída, porque o lugar que Deus te colocou é como essa casinha aqui, ó. É um beco sem saída, não tem porta para você voltar, porque na frente estava o Mar Vermelho, à direita estava Piairote, do outro lado estava Migdol, outro monte, atrás estava Faraó, ou seja, o Deus que te deu liberdade, trouxe você, colocou você preso, e o inimigo atrás de você. Que Deus é este? Aí nessa hora não tem glória a Deus, porque agora nós não podemos mais caminhar da nossa forma. Deus nos colocou numa situação, sabe de quê? É a pior coisa que tem para nós: dependência. Deus estava dizendo para o povo dele assim: até onde vocês foram do jeito de vocês, conforme a vontade de vocês. Agora eu vou trazer vocês de volta para vocês entenderem que vocês precisam ser dependentes de mim. Não é mais do seu jeito. Coisa gostosa é quando a gente faz o que a gente quer, irmãos. Coisa gostosa é quando você entra no supermercado com 3 carrinhos para fazer compra Santuza e mandar um carrinho para cada criança e fala assim: escolhe tudo. Você vai lá e enche um, a esposa enche o outro, os meninos enchem o outro, e é glória a Deus, é aleluia. Por quê? Porque nós estamos na rota que a gente escolheu. Quando Deus nos tira dessa rota, e a gente tem que ir para a rota que o Senhor tem para as nossas vidas, e na rota que o Senhor tem para as nossas vidas, você não come o que você quer, você come aquilo que Ele te entrega. Só que você precisa entender, na rota do Senhor, aquilo que Ele te entrega sustenta você. Volta, espera. Esperar dói, sim. Há um tempo de espera. Nesse tempo que a gente espera, Deus vai nos moldar. Deus vai colocar as coisas no devido lugar. Aquele que achava que sabia muito, ele vai, no tempo de espera, ele vai entender: eu não sei nada, mas eu era tão bom nisso. Aí agora Deus coloca ele numa situação que é toda a bondade dele, toda a esperteza dele, toda a sabedoria dele, diante daquilo que Deus colocou, ele é nada. É o tempo de dependência. Quando a gente sabe demais, ou acha que sabe demais, a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente não aceita a opinião de ninguém. A pessoa vai te ensinar, às vezes a pessoa tem mais experiência de vida que você não aceita, porque você está seguindo a sua rota. Aí Deus agora nos traz para dentro do propósito dele. Deus, ele muda a rota, mas ele não muda o propósito. E às vezes a nossa rota, apóstolo Fernando, o negócio é mais fácil, chega mais rápido.
sofre menos. Mas a rota está errada. Rota errada não chega no objetivo. Rota errada não chega no propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai rodear 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai ficar a vida toda caminhando numa rota que Deus não tem para você, simplesmente porque você resistiu voltar. Não resista, volte. Caminhe na rota que o Senhor preparou para a sua vida. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero ser dependente de Ti, Jesus. Até hoje eu fiz do meu jeito. Eu caminhei com meus achismos, com meu conhecimento, com a minha experiência de vida. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, chega. Sabe por quê, irmãos? A nossa rota traz sofrimento. E a gente não sofre sozinho. A gente coloca pessoas que não tem nada a ver com a nossa irresponsabilidade para sofrer. Lembra do nosso irmão abençoado lá? Jonas? Ninguém tinha nada a ver com a rota que ele escolheu para ele. Deus já tinha dado a ele uma rota. Deus já tinha dado a ele a rota. Deus já tinha dado a ele até o destino. Mas ele decidiu por conta própria que ele ia escolher. Ele escolheu outra rota. O que ele fez, irmãos? Colocou todo mundo para sofrer. E se você observar todos os passos de Jonas, depois que ele decide não fazer obedecer a Deus, ele só desce. Desce para Jope, desce para o navio, do fundo do navio, desce para o fundo do navio. Depois do fundo do navio, ele desce para o mar, depois do mar ele vai para o fundo do mar. Enquanto ele não volta para a rota de Deus, Deus não sobe com ele. Só descendo. E ele não estava entendendo nada. Quando ele quando ele reconhece que a rota que ele queria para a vida dele está errada, o Senhor fala assim: agora eu vou te subir, vou te colocar você onde eu quero. E o povo voltou. O povo parou. O povo esperou. E quando o povo estava esperando o Senhor, o povo viu o inimigo, o povo viu o mar vermelho, o povo viu do lado Migdol, do outro lado Piairote. O povo só não viu quem eles tinham que ver, que era o libertador. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que há momentos que Deus nos coloca em situações da nossa vida que nós precisamos olhar para cima. Você vai olhar para um lado, não tem saída. Vai olhar para o outro, não tem saída. Vai olhar para trás, o inimigo está correndo atrás, te perseguindo para te pegar. E na frente o que você vai ver é apenas o mar. E o segredo não é olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. O segredo é olhar para os céus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor. Era isso que Deus queria trazer para o povo: dependência. Olhar para Ele e falar: Senhor, o Senhor está no controle. O que o Senhor fizer aí, nós estamos juntos. Eu não sei de nada. Tudo que eu sei, eu não sei. Eu só quero ser dependente do Senhor. E diz a Bíblia agora que quanto mais os inimigos iam se aproximando, aí depois que vem a volta, o tempo de voltar, o tempo de assentar, vem agora o medo. O povo que havia saído do Egito, sido liberto por Deus, eles agora estão vendo o inimigo. E o inimigo traz com ele o medo. Quantas vezes nós, servos de Deus, estamos diante de situações que vem medo? Você pode orar, pode falar língua estranha, pode rodar, sapatear, fazer o que você quiser, mas quando o medo vem, vem. Porque você é humano. Por mais cristão que você seja, você não deixa de ser humano. Tem pessoas que ficam se lutando, pastor Fernando, brigando consigo mesmo para ser forte, para ser isso. Não, você é humano. Há um momento na sua vida que o medo vem, mas você não pode deixar o medo te parar. E o medo trouxe, sabe, com ele junto?
a murmuração. Quando vem o medo, em seguida vem a murmuração. O povo agora já está pensando, sabe em quê? No plano B, Santuza. O medo veio a murmuração, agora nós precisamos de um plano B. Qual é o plano B? Se Deus não fizer alguma coisa, é melhor voltar para o Egito. Não é assim que a gente faz? Se Deus não fizer isso dentro de 7 dias, eu vou dar o meu jeito. Plano B. Crente não pode ter plano B não, irmãos. Você precisa crer no que o Senhor falou com você. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez a promessa, Ele é fiel. Para que esse negócio de buscar plano B, vou buscar ajuda de não sei quem, eu vou falar, não vou ligar, eu dou um telefonema aqui, vai acontecer. Não vai acontecer nada, porque Deus colocou você num beco sem saída. E num beco sem saída, você vai ter que entender que você depende dEle. Quantas vezes nós estamos num beco sem saída e nós estamos procurando uma saída por nossa conta? Quantas vezes nós entramos em situações na nossa vida que não tem saída? Meu Deus, o que está acontecendo? A gente começa a procurar os nossos pecados, irmão. A gente fica caçando, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é Deus que te colocou nessa situação para você ser dependente dEle. Então entenda, é mais fácil ser dependente dEle do que ficar brigando, sabe, caçando resposta onde não tem. A resposta é Ele, o Deus que te levou para o beco sem saída. Ele tem a chave para a sua saída. Está no controle dEle, está nas mãos dEle. Para de ficar procurando, eu preciso fazer uma ponte com não sei quem. Você não é construtor de nada. Quem faz ponte é construtor, irmãos. Você é crente. A sua ponte quem faz é o seu joelho. É dobrar o joelho e Deus ouvir a sua oração. Essa é a nossa ponte. Nós não temos outra. A gente pode até correr o risco, querer mudar a rota. Vai acontecer, está acontecendo, está até bacana. Mas será que Deus está no controle? Ou sou eu? Porque se for eu, vai chegar uma hora que a ordem de Deus vai ser assim, ó: volte. 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 Eu preciso realinhar a sua rota. E vai doer muito mais. Porque você já vai estar longe. Aí Deus manda você está quase chegando onde você acha que você tinha que chegar. Aí quando você está quase chegando, o Senhor fala assim: agora volta. Senhor, agora você volta. E quando a gente volta, tem um problema, irmãos. A gente não volta no lugar da filha que a gente estava, não. Quando a gente olha, a filha lamentou. A filha lamentou, você tem que ir lá para trás, porque ninguém vai dar o lugar dele para você. Ninguém vai. Ninguém vai pegar a oportunidade dele de ser abençoado, de ser curado, para dar para você. Está na Bíblia. Estava todo mundo lá brigando, o tanque de Betesda, lá todo mundo só esperando o mover das águas, todo mundo. Aquele paralítico sabia que nunca ele ia chegar lá, porque ninguém ia dar o lugar para ele. E na nossa vida é assim. Por mais que João te ame, quando chegar a vez dele tomar posse do milagre dele, fala assim: meu amigo, eu te amo demais, mas eu estou precisando. E o povo já tinha voltado. O povo já tinha esperado. O povo já tinha tido medo. E o povo já tinha murmurado. Deus foi dando tempo para o povo entender que o certo, o correto, era ser dependente dEle. É o que Deus quer de mim e de você: dependência. Para com esse negócio de procurar plano B. O Senhor liberou uma palavra sobre o povo dele. O Senhor falou: eu vou arrancar vocês do Egito, vou levar vocês para a terra prometida, e lá eu farei na vida de vocês. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E agora o povo está desesperado. E o povo olha para Moisés: Moisés, o que está acontecendo?
Se nós soubéssemos que ia ser passar por essa situação, nós preferíamos ter morrido, ficar lá no Egito. Sabe o que eu entendo aqui? Que às vezes a gente sai do Egito, mas o Egito não sai de nós. Tem sempre o velho homem com saudade de voltar. Mas era sofrimento. Às vezes a gente é tão covarde que a gente prefere sofrer na mão do inimigo do que esperar Deus agir na nossa vida. A murmuração, irmãos, é um ato até meio pesado isso que eu vou falar, é um ato covarde nosso. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é a resposta, mas a gente, em vez de caminhar, a gente prefere ficar parado murmurando, reclamando. Nos tornamos covardes. Nós temos um Deus que nada supera Ele, e quando a luta vem, a gente cruza o braço e murmura, reclama. Todo murmurador não sai do lugar. E se você andar como murmurador, você vai ficar do mesmo jeito que ele. Isso pega. Pega, apóstolo. Pega, irmãos. Se você andar com uma pessoa murmuradora, você vai murmurar, quando você nem perceber, você está murmurando de tudo. No espirro. Sério, irmãos. Quando você começa a andar com pessoa que murmura, quando você sem perceber, você está reclamando de tudo. Você está reclamando disso, daquilo. Fala assim, meu Deus do céu, estou reclamando. Em vez de eu olhar para o Senhor, estou murmurando. Em vez de eu me tornar um homem ou uma mulher dependente do Senhor, da voz do Senhor, o Senhor já liberou a palavra profética que vai chegar, que vai acontecer, que Ele vai fazer, mas eu estou mais preocupado com o que não está acontecendo. Diante dessa situação, o Senhor, Moisés para diante de Deus e fala assim, Deus, e aí, o que eu faço? O Senhor responde para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Talvez a grande pergunta que a gente faça assim, por que Deus falou com Moisés, por que clamas a mim? Sabe por quê, irmãos? Porque há tempo para tudo. O povo já tinha chorado, o povo já tinha murmurado, tudo que eles tinham de fazer já tinham feito. Já tinham clamado a Deus, sim. Só que agora o medo aumentou, e quando eles viram o inimigo, eles começaram a clamar mais ainda, como se assim, agora Deus vai fazer alguma coisa. Não, irmãos, não era tempo mais de clamar. Senhor, mas o que nós vamos fazer? E o Senhor disse para Moisés, Moisés, diga ao povo de Israel, que marche. Deus mudou a estação. O tempo de chorar se foi. O tempo de murmurar se foi. O tempo de ficar parado, assentado, aguardando novas instruções se foi. Qual é o tempo agora, Senhor? Marche. Mas nós não... Marche. Mas marche. Mas os inimigos estão vindo. Marche. Os inimigos estão nos alcançando. Marche. A luta aumentou, marche. A tristeza chegou, marche. A porta do trabalho se fechou, o marido foi embora, marche em nome de Jesus. A esposa está falando que quer o divórcio, marche em nome de Jesus. Deus mudou o seu tempo, é tempo de marchar. Você não vai chorar mais, você não vai parar mais, você não vai esperar mais, porque agora a ordem do Senhor para mim e para você não é mais volte. A ordem do Senhor nessa noite para mim e para você, marche. Levanta a sua cabeça e marche, crente. Senhor, eu estou cansado, marche. Senhor, eu estou desanimado, marche. Senhor, eu estou fraco, marche. Marchar, sabe o que Deus está dizendo? Senhor, levanta. Você já descansou demais. Já ficou muito tempo assentado. Já acampou demais. Já chorou demais, já teve muito medo, já murmurou o que tinha que murmurar, já chorou o que tinha de chorar. Qual é o tempo agora, Deus? O tempo é para marchar. O Senhor está dizendo para você nessa noite, chega, é tempo de se colocar de pé como um exército, e é tempo de marchar de encontro àquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, é tempo de marchar, crente. Você já chorou, você já murmurou, você já teve medo, você já parou, você já cansou, e Deus está dizendo para você, se coloca de pé e marche, crente. Coloca-se de pé, crente.
Vocês estão sentados ainda? Deus já mudou a estação, você está sentado ainda? Você não está vigiando não, hein? O apóstolo já deu um pulo lá antes, todo mundo já estava lá ligado no negócio. Você está dormindo. Quando a gente fica muito tempo parado, a gente dorme. Fica ligado. O Senhor está mandando marchar. Chega. Não dá para chorar mais. O prazo de choro já venceu, irmãos. O prazo de se assentar já venceu. Você já descansou o suficiente. Agora é hora de atravessar o mar. Agora é hora de atravessar o mar. Os inimigos estão vindo. Existe uma ordem. Qual é a chave que o Senhor usa para arrumar uma saída para o povo dele? Um cajado. Todo mundo esperando um vento, um terremoto vir soprar com tudo. Deus fala com Moisés: Moisés, levanta a sua mão, toca com esse cajado nas águas. Deus é simples, irmãos. Aquilo que é um grande problema para você e para mim, Deus resolve com simplicidade. Deus simplesmente fala: Moisés, está vendo esse mar aí? Tô, Senhor. Pois é, Moisés, pega o cajado. Ele pegou o cajado, um pedaço de pau ali, toca no mar, Moisés. Sabe o que vai gerar o seu milagre? Sua obediência. Se Moisés não toca, os inimigos pegavam eles. Se Moisés não obedece, os inimigos pegavam ele. Se Moisés não voltasse com o povo e obedecesse a voz de Deus, a ordem, a nova rota de Deus, os inimigos pegavam ele. Tudo está debaixo de dependência e obediência. Quem quer viver coisas novas com Deus precisa estar na dependência e na obediência. Você precisa entender que Deus tem o caminho certo para a sua vida. Por mais que você seja bom naquilo que você faz, Deus é melhor que você e eu. Vai, Moisés, toca no mar, Moisés. Imagine todo mundo olhando ali, apóstolo. E Moisés agora pega o cajado e levanta as mãos. E alguém ali no meio fala assim: não, o que esse homem vai fazer? O que está acontecendo aqui? E alguém fala assim: não, vai, Moisés, eu sei, Deus vai fazer alguma coisa em nosso favor. Ele está olhando por nós. Ele nos trouxe até aqui. Ele não vai nos deixar na mão. Deus está dizendo para mim e para você: o Senhor te trouxe até aqui. Ele não vai deixar você na mão. Não importa como Ele vai arrumar uma saída para você, mas Ele vai trazer uma saída nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Não se importa como vai ser. Eu só posso dizer para você uma coisa: Deus tem uma saída para esse beco sem saída que você entrou nele. Em nome de Jesus, olhe para Ele nessa noite. Ele está dizendo: Moisés, toca agora, Moisés. E Moisés vai tocar. Quando Moisés toca, o mar se abre. Quando o mar se abre, o povo de Deus vai passar no meio do mar a pés enxuto, porque o Senhor que mandou voltar é o mesmo Deus que mandou marchar. Se Deus mandou você marchar no meio do mar, em nome de Jesus, marche.